BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Eu sou seu host, Gabriel Medina, especialista em desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. E este é o episódio do BT Law Inovação. Aqui você vai acompanhar conversas com profissionais que estão liderando a transformação em suas áreas do universo jurídico e ecossistema de inovação, passando por startups, legal techs, law techs, empresas e muito mais. O espaço para explorar ideias, tendências e caminhos que conectam o direito à inovação. Estamos aqui com Patrícia Carvalho, cofundadora da Delta AI, plataforma para departamentos jurídicos serem mais eficientes com AI, e há mais de uma década constrói e escala produtos digitais com foco em crescimento de usuários e inserção de novas tecnologias. Hoje ela atua na construção de plataformas de dados e inteligência aplicada, que elevam o nível da tomada de decisão jurídica. Patrícia, seja muito bem-vinda e muito obrigado por aceitar nosso convite, viu? Obrigada, Gabriel. Vai ser um prazer falar com você e apresentar cases reais. Sensacional. Patrícia, eu queria que antes de você começar a contar da Delta Air, contasse um pouco de você, como que você foi parar nesse meio. Conta um pouco de você para a gente conhecer. Então, de trás para frente, né? Então, hoje a gente tem uma plataforma jurídica, então, especialização em temática dentro do ecossistema de direito, mas antes disso, eu comecei como marketing. Então, eu não sou advogada, eu falo que eu sou especialista em advogados. Gostei. Porque eu estou muito no meio, eu escuto, fiz centenas de horas de pesquisa, na verdade, a gente fez 99 horas de pesquisa com advogados no Brasil, então me especializei nisso. Mas eu comecei como marketing ouvindo usuários. Então, para lançar plataformas digitais no Brasil, então fiz parte do time que escalou, que começou a escalou a operação da Uber no Brasil em 2014. Legal. Então, a gente entendia como esse usuário abriu o aplicativo, por que ele embarcava no carro ou não embarcava, quando tinham mais dúvidas do que respostas. A gente conquistava novos motoristas para usarem também a plataforma, se escalou. Então, foi de 1 a 100 mil viagens por semana ali em Brasília, a gente viu esse gráfico crescendo. E depois disso, fiz outros lançamentos no Brasil. Fiz parte do time da Cargo X. Então, num caso, aplicativo para motoristas de caminhão, outro desafio, né? Capilaridade gigante, o Brasil com desafio de fretes, né? Levar produtos do ponto A para o ponto B, antes eram pessoas do ponto A para o ponto B. E minha última experiência executiva foi na Bitso, com criptomoedas. Criptomoedas hoje ainda dá mais dúvida do que traz respostas. Então, foi um descer e uma primeira apresentação de cripto no Brasil com a Bitso. Foi muito legal e aí eu decidi empreender. E como que você está achando disso, de empreender e de lidar com os advogados? Você falou que você é especialista, mas não é fácil lidar com advogado e advogadas não, hein? Não é fácil lidar com tecnologia. Não é mais difícil lidar com advogado. Na verdade, entre todos os usuários, todo o coletivo de pessoas que eu tive que adentrar ou entender, o advogado é um dos mais fáceis, porque a jornada do advogado é uma das mais difíceis. Então, a gente escuta o advogado para propor soluções na jornada dele. É por isso que hoje existem tantas legal techs surgindo. Legal. Porque quando a gente olha para a cidade, a gente fala, então tá, como que eu resolvo um problema da cidade? No caso da Uber, era mobilidade. Por isso que a Uber é um caso tão grande, por isso que o Brasil é um caso tão importante para a Uber. Porque mobilidade no Brasil era muito crítico, porque a gente, né, se locomover do ponto A para o ponto B era muito difícil, você tem transporte público, transporte privado era caro, então você tinha uma lacuna de oportunidade. Quando a gente está falando de dinheiro, movimentação de dinheiro, a gente tem o lançamento do Pix. O Pix exatamente era uma solução para transicionar dinheiro, e cripto continua nessa coletânea de soluções. Então você pega sempre o usuário e entende qual é o problema. No caso do direito, né, e do ecossistema jurídico, o advogado tem uma série de problemas na jornada dele, que, assim, muito, sendo sincera, perpassa a dificuldade do advogado em operar soluções. É muito mais um ecossistema que é fragmentado, o judiciário é difícil. Então, o advogado navega no difícil, por isso que eu gosto de trabalhar com direito e com advogados. Sensacional, adorei, Patrícia. Patrícia, eu queria saber, você já contou um pouquinho da Delta AI, mas se puder aprofundar, o que vocês estão fazendo, o que ela oferece, quais são os desafios maiores aí que vocês estão vendo hoje? Em uma linha,
A Delta AI é uma plataforma de dados jurídicos. Certo. Qual é o ponto? Hoje, o diretor jurídico de uma enterprise que está lidando com contencioso, então o que é isso, né? Aumento no volume de processos contra aquela marca, contra aquela empresa, de um consumidor ou até mesmo na esfera trabalhista. Ele está lidando com muito volume de dado, porque a gente faz o quê? A gente transforma basicamente páginas em colunas, em gráficos, e esses gráficos eles confessam. É o que eu gosto de dizer. Então, imagina que a gente é a parte analítica desse contencioso. Então, a gente, junto com o diretor jurídico ou junto com o escritório, consegue analisar histórico de decisões que estavam basicamente engavetados num drive ou que ele nem tinha acesso, e a gente transforma, por exemplo, 20 anos de sentença em verdades. A gente entende quais foram as oportunidades, quais foram os erros acumulados, por que aqueles processos aconteceram. Quando a gente olha para frente, a gente entende quais são as teses jurídicas e qual que é a decisão de cada juiz, então a gente começa a predizer a decisão de juízes. Então, é basicamente isso, a gente transforma informação em conhecimento e, então, em estratégia. Então, vocês aplicam um pouco de tabulação de dados, fazem jurimetria, isso tudo? Ou não? Estou viajando? Exatamente, eu acho que é uma forma, é legal falar disso, Gabriel, porque a gente pode discorrer bastante, Claro. porque quando vão surgindo as legal techs, vão surgindo Uhum. muitos novos conceitos, Né. e isso eu já assisto nas startups há muito tempo, né, a gente não chama de objetivos chaves, a gente chama de KPIs, depois a pessoa chama de OKRs, né? Um monte de nome bonito para falar a mesma coisa. Exato, eu lembro que na Uber eu lembro do dia que eu recebi o primeiro e-mail falando I don't have bandwidth, e era um e-mail em português, e eu falei, o que significa I don't have bandwidth? Alguém falou, não tem braço para fazer o projeto. Eu falei, então tá, então a gente não tem time. Então agora a gente vai... Você já ouviu esse termo? I don't have bandwidth? Não tinha, eu não conheci, cara. Quando a gente falava que a gente não... Aí a gente abrasileirou, que eu acho que é o melhor tempero nacional, que é eu não tenho banda. A gente tem um olho. Eu não tenho banda para fazer esse projeto. I don't have bandwidth, então eu não tenho banda para fazer esse projeto. Mas aí estacionando conceitos, né? Basicamente, o que a gente faz é jurimetria, porque jurimetria é dados jurídicos. Uhum. Mas o que a gente faz com esses dados jurídicos? Então, qual que é o desafio em uma linha? A gente capta esse dado, então eu tenho as ferramentas de scrappers, então eu vou dentro do site dos sistemas dos tribunais, eu cavo esse dado de sentença, eu cavo esse dado de movimentação, dados públicos. Eu transformo essa informação em insights. Então, eu vou pegar 20 anos de sentenças da tua empresa, vou consolidar e vou treinar a minha IA com hipóteses para a gente levantar quais são as principais dúvidas. Aí a gente apresenta os primeiros insights. Então, aterrissando em exemplos, para a indústria automobilística, que foi um dos nossos últimos projetos, eu entendi, comparando todas as empresas de setores automotivos, Fiat, Ford, Toyota, BYD, quem concilia mais. Que legal. Reunindo todas as empresas, eu sei quem paga mais em dano moral. Eu sei quem paga mais em dano material. Eu sei qual juiz no Brasil tem maior predisposição, né, na jurisprudência pró-consumidor, quando você tem um CDC não cumprido. Então, essas são as informações comparativas, porque a empresa, Gabriel, ela tem sempre uma foto. Quando ela tem muito dado e ela tem um time de BI que suporta o jurídico, olha, BI normalmente não suporta o jurídico. Mas quando tem isso, você tem raro, uma foto. Né? É raro. Acho que de 10 empresas que a gente fala, 2 têm time de BI acoplado. Pouquíssimos. Pouquíssimas. Então, como você trafega, né? Você acaba tendo que fazer uma estratégia baseado no seu conhecimento e nos resultados. Nunca você consegue descer. Então, é isso que a Delta AI faz, isso que a gente soluciona. A gente pode ser visto como o BI do departamento jurídico, mas a gente vai além, porque o seu BI, ele vai olhar para você, então ele vai tirar a foto, né? Ele vai entender sua taxa de procedência, improcedência, suas causas raízes, jurimetria básica. Isso aí tem muita gente fazendo e muita empresa legal fazendo. Só que aí a gente aterriza, a gente fala, então tá, você tem essa ordem de conciliação. O seu player que você está ali de benchmark, ele concilia mais que você. Por quê? Ele pede mais que você. Olha que legal como você tá. Então começa a ser um balizador, sabe? Sensacional, eu tô adorando, Patrícia. Preciso, já tô tendo um monte de ideia aqui. Muito bacana mesmo. Olha, eu falo para você, Gabriel, que hoje a nossa ordem de fechamento de projetos de cada 10 apresentações é 8. Todo mundo volta.
Muitas vezes o time fala assim, Paty, eu acho que ainda não tem uma aplicação de caso de uso para você, deixa eu pensar direitinho. E aí ele vai para reuniões C-level, ele vai para reuniões de apresentação, aí ele começa a tomar uma pressão sobre o financeiro, né, que é o CFO, que é grande parceiro desses projetos, fala assim, olha, essa linha de indenização, de contingência está aumentando a cada ano, como que a gente faz para estopar isso? É só com dados. Então, ele volta para mim e fala, Paty, então, a gente pensou bem e eu acho que tem um projeto aqui para você. E aí a gente fecha. Então, é muito legal o trabalho. Nossa, que legal, Paty. Paty, queria saber, pensando aí que muitas empresas aí, eu acho que você já abordou, acabou de abordar um pouquinho sobre isso, muitas empresas aí tratam o jurídico como uma área de custo, que só chama quando deu algum problema, né? E eu queria saber como que vocês estão ajudando a mudar essa lógica. Você já acabou de falar um pouco sobre isso, mas se puder trazer outros casos também, acho que seria muito legal. Eu quero colocar o jurídico como área principal de uma empresa. E eu te falo como a gente vai fazer isso. Uhum. Em um projeto específico que a gente analisou 5 empresas produtoras de alimentos, a gente analisou nesse projeto específico quase 100 mil processos de 5 indústrias de bens de consumo. Uhum. Vamos aqui ó, anonimizando, Danones, produtos laticínios, bebidas, etc. Então eram 5 empresas, tá? 100 mil processos. Quando a gente levantou as hipóteses, a gente queria saber quais eram as ações públicas consumeristas que estavam apontando riscos para essa indústria, tá? Uhum. E a gente fosse fazer, se o escritório e os times jurídicos fossem fazer por amostra, nunca ia se sair de fato o que tinha naquelas ações, que eram as raízes daquelas ações. E aí, ao final do projeto, é quando a gente conseguiu entender, por exemplo, que os principais riscos à saúde estão nos rótulos, que falam que a bebida é zero álcool, mas tem um pouquinho de álcool, a grávida pode beber. E o produto sem lactose é sem lactose mesmo, as pessoas desenvolveram produtos crônicos, problemas de saúde crônico advindo da ingestão de produtos sem lactose. Então, a gente impactou a indústria inteira quando eles vão reformular os comerciais. Então, agora o jurídico está no fronte da estratégia das empresas com dados. Fazendo uma analogia, antes o jurídico era o goleiro no time de futebol, no campeonato, mas era frente à Alemanha. Porque a operação cresce, o time de marketing faz growth. Eu era marketing, tá? Então eu sei. Eu tô impressionado, porque, Patrícia, parece que você nasceu no mercado jurídico. Quanto tempo você demorou para se adaptar ao mercado jurídico? Porque você estudou, claramente, você estudou o mercado jurídico. Eu já tô há 4 anos. Eu sou formada no MBA do Direito pelos advogados, são os 10 professores. Então, longe de mim poder atuar, longe de mim o conhecimento, sim, mas na verdade. mas agora eu entendi. Mas eu acho que, assim, hoje eu valorizo ainda mais o trabalho dos advogados, sabe, no direito. Eu acho bonito mesmo, porque ele tem que ter um conhecimento técnico aguçado, de conhecimento embasado. Ele é uma área que tem que ter muita atualização, porque você está saindo com normativas novas, decisões novas, reformas, e você ainda tem que aprender IA, as ferramentas, você tem que refutar a IA, porque ela erra pra caramba no direito. Então, daqui vem o meu aprendizado e a minha valoração. Mas voltando à pergunta, desculpa, perdão. Imagina, e aí voltando na analogia do Campeonato Brasileiro da Copa do Mundo, o goleiro era esse, o jurídico era esse goleiro. Ele até estava preparado frente à Alemanha. Então, assim, voltando, né? Marketing faz aquisição de usuários, tem que crescer 2 dígitos por mês. Promoções, termos de uso, campanhas de marketing. Eu sempre falo que toda Black Friday é acompanhada pela ressaca da Black Friday, que são as ações consumeristas, né, no MP. Então, o que a gente faz agora? A gente coloca o jurídico no polo central, onde a gente vai mapear, então, o histórico dos seus 5 anos de Black Friday, da sua operação de e-commerce, e a gente vai colocar que é ali os aumentos das ações coletivas, que é ali que o consumidor fica frustrado, que é ali o aumento das indenizações, porque o ticket médio das compras cresce na Black Friday. Então, olha só como muda o jogo. Não, e, além disso, você consegue ver oportunidade de negócio, né, Patrícia? Conseguimos. Isso é legal, cara. É muito legal. Tem um projeto que esse me mexeu comigo bastante, porque ele é na indústria farmacêutica. A gente fez uma comparação analisando o histórico de ações liminares para concessão de medicamentos de alto custo.
Uhum. Porque, olha, esse dado, eu ia fazer a pergunta que eu não sei se você sabe, mas eu tenho certeza que você não sabe, porque ele é Não muito sei. específico. O Brasil, ele é piloto em análise de doenças raras. O Brasil tem a maior quantidade de doenças raras, é top 5 no mundo. Porque a gente tem uma população muito miscigenada. Aham. Então, você tem, infelizmente, muitas doenças raras que atacam a nossa população. Então, são doenças pulmonares, tipos de cânceres agressivos, entre outras coisas. Até TIA, que é o transtorno do espectro. Então, hoje o Brasil ele é muito estudado frente a doenças. Então, aí falando no nível do indivíduo, o indivíduo, quando ele precisa passar por um tratamento de alto custo, dificilmente ele vai conseguir subsidiar aquela medicação. Então, ou ele entra com uma ação, né, versus o Estado para financiar esse tratamento, ou versus o plano de saúde, exatamente para obter a mesma coisa. O que a gente sabe que quanto antes essa pessoa acessa esse medicamento, né, e ela tem acesso ao tratamento via liminar, por exemplo, essa liminar é concedida, mais tempo de vida esse paciente ganha. E quando a gente compara, por exemplo, Estado e planos privados, a ordem de sucesso dos tratamentos é 17% no privado, porque é mais rápido. Então a gente está falando sobre vida. E tudo isso foi via dados jurídicos. Cara, que legal, Paty. E Paty, é, eu queria saber aqui uma questão final. Como que você enxerga isso, né? O conceito de Legal as a Service na prática para uma empresa que chega com um problema específico para vocês aí? Eu vou dar um passo para trás, que eu vou falar sobre Claro, parâmetros, tá? Porque a gente começa a dar fica à vontade. Sim, sim, sim. muitos exemplos específicos, mas qual é a ordem de grandeza de jornada? O departamento jurídico que lida com contencioso tem um volume de dados, Uhum. tem muita informação. A única coisa que a Delta AI faz é ela cataloga essa informação e ela gera insights a partir disso, a partir de hipóteses. Então é isso que a gente vai respondendo com o time o que são essas hipóteses e como aperfeiçoar o trabalho. No final do dia, o time aprende como economizar, como ser mais eficiente, como gerar insights para o negócio também ser mais eficiente, diminuir custos e melhorar a retenção de clientes e satisfação desse consumidor. Esse é o impacto final dos dados. Então, quando eu falo dentro desse ecossistema inteiro de dados, é basicamente o Analytics que ganhou marketing, porque marketing já lida com dados, né, para insights. A gente tem grandes empresas hoje, por exemplo, fazendo demarcação de retorno de campanhas, né, acho que teve um M&A grande essa semana sobre uma empresa de mídia, né, que hoje cataloga o retorno da mídia, então marketing sempre lidou muito com dado. Estava na hora do jurídico fazer, mas com um nível de aprofundamento maior do que a jurimetria básica, sabe? A causa raiz dos processos. Isso aí é arranhar a superfície do que dá para ser fornecido. Sensacional. Eu não sei se eu te respondi ou se eu viajei um pouco. Sim, não, eu achei que você foi. Eu adorei a conversa, Paty. Paty, eu queria saber aí se você tem alguma recomendação, porque agora eu fiquei curioso, mas você tem recomendação de livro para quem quer aprender mais aí sobre o tema, ou que está querendo mergulhar mais no mercado jurídico, de Lawtex, inovação? Olha, eu vou falar para você. A minha fonte de ensinamento jurídico hoje é o seu podcast, e são podcasts específicos, tá? Então, Legal. porque se você está entrevistando referências no mercado. Então, a gente aprende muito. Hoje eu Tá aprendo bom. muito no direito com os eventos. Então, os Legal. painéis e as apresentações de eventos são muito legais. Eu gosto muito da curadoria ali da B2L, do evento da B2L. O Marx faz um trabalho super legal de curadoria mesmo. O CELO foi um evento bastante legal e a gente tem alguns acontecendo, por exemplo, o FENALO, e vai ter efetivamente um polo específico com a Leve lá, então acho que esses hubs me ensinam bastante. Agora, no direito eu leio pouco, porque tecnicamente eu não vou conseguir absorver aquele conhecimento. Não, mas de negócio. Sabe o que eu sou viciada? Em podcast, aí eu vou falar os que eu mais gosto, tá? Por favor. Gosto muito do DOAC, que é Diário de um CEO, do Steve Bartlett. Legal. Sim, já tinha Muito legal. O Steve, ele traz referências em áreas que são... Tem até o livro dele, né? Eu nunca li o livro dele. Mas eu acho que eu só escuto os podcasts, é tipo 1h20. E aí, o que é o ponto? Ele traz uma referência sobre mudanças de hábito, sobre neurociência, sobre resetar hábitos, né? Porque hoje a gente tem aí a questão da dopamina. Então, se você vai lá embaixo sobre os efeitos da dopamina no cérebro, por que a gente anda tão agitado.
A Mel Robbins também tem um podcast da Mel Robbins, que é Ganhou, muito inclusive, legal. o Emmy, se eu não me engano. Ou o Golden Globe, não lembro. Ganhou alguma coisa recente. É mesmo? Eu vou pesquisar. Então, são 2 podcasts que são referências para mim quando eu tô falando sobre aprendizagem. E eu leio muito audiobook, assim. Olha, eu sou mãe, meu filho tem 2 anos. Se você me pegar lendo um livro, Não, eu te entendo perfeitamente. Total. é só assim, eu leio ficção. Porque eu acho que a gente já Boa. consome tanto conteúdo técnico, então hoje eu leio ficção, tá? Boa. Não, fechou. Perfeito, Paty. Paty, muito obrigado, viu? Adorei a conversa, assim, aprendi um monte com você. Eu queria agradecer a sua presença aqui no BD Law, ter compartilhado a sua experiência com a gente. Queria saber se você tem um contato para deixar a pessoa que quiser conversar com você, conhecer mais sobre a Delta AI. O espaço é seu. Vamos lá, o nosso site é usedeltai.com. No LinkedIn, que é o jeito mais fácil de me encontrar, é Patrícia Carvalho Delta AI. Tenho muito homônima. Então, se você colocar Patrícia Carvalho, você não vai me encontrar. Mas Patrícia Carvalho Delta AI, eu sou a única e a gente se conecta por lá. Vai ser um prazer receber essas pessoas que estão vindo aqui no podcast. Perfeito, Paty. Valeu demais, adorei. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Não deixem de nos seguir nas redes sociais. Estamos lá no Instagram, no @BDinLaw. No meu LinkedIn, Gabriel Bidini, onde vocês vão encontrar conteúdo sobre desenvolvimento de negócios e mercado jurídico. Este é o BDinLaw, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Nos vemos no próximo episódio e até lá. BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende.